Querido, hoje é a última palavra do ano e o título que eu dei para ela é O Ano em que o Senhor nos esticou. Eu não sei você, especificamente, mas conheço já a vida de boa parte de vocês. Hoje é um excelente dia para você olhar para trás e ver como você começou o ano e como você está terminando o ano. Quais os planos e projetos que você tinha lá em janeiro de 2025, como é que você está chegando em dezembro de 2025. O título que eu dei assim, é o ano em que o Senhor nos esticou, por quê? Eu tenho a plena convicção de que muito do que a gente vive como igreja, no coletivo, isso é expresso no nosso individual. Muito do que a igreja experimenta em termos de crescimento, em termos de amadurecimento, em termos de corrupção, de queda, ela é um reflexo daquilo que nós experimentamos individualmente, você entende? Quando você tem uma liderança ou uma equipe que ela também está corroída por dentro, isso é um reflexo do que aquele povo está experimentando, isso é um reflexo do nosso governo. Nós vemos que as escolhas dos governantes, elas refletem o quê? O caráter e a personalidade do povo que vota naquela pessoa. As escolhas das pessoas que seguem determinados líderes, às vezes você conhece aquele líder lá, ele não tem um caráter ilibado, você conhece os frutos de muitas dessas pessoas e essas pessoas continuam arrebanhando muitos seguidores, e você não entende, às vezes, nossa, por que essa pessoa, ela fala esse tipo de coisa, ela tem esse tipo de pensamento, de filosofia, ainda assim ela tem um monte de seguidores. É um reflexo dos seguidores aquilo que ela tem. Então eu creio que aquilo que nós vivemos como igreja, no coletivo, também é um reflexo daquilo que nós podemos viver no individual. Então quando eu coloco ali o ano em que o Senhor nos esticou, evidentemente que eu vou citar para vocês hoje aqui muitos exemplos de como nós vivemos no coletivo como igreja, mas eu quero que você se coloque nesse lugar. Eu quero que você entenda que muito do que nós vivemos aqui, você pode viver também como igreja, e muito do que nós vivemos aqui, talvez você não tenha vivido. E a ideia não é te desmotivar ou te desencorajar, mas pelo contrário, é te convidar a se juntar àquilo que Deus está fazendo. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Amém, querido? Esse é um fato, aí você tem que colocar no teu coração. Deus está agindo agora nesse momento. Deus está falando agora nesse momento. Deus está querendo revelar a sua vontade agora nesse momento. Eu preciso parar tudo aquilo que está me distraindo de ouvir o que Deus está fazendo. Eu quero me juntar àquilo que Deus está fazendo na terra. E lá no comecinho do ano, todo ano nós abrimos a nossa série de programações, de toda a nossa equipe aqui do voluntariado, com um evento chamado Reacende. Geralmente ele acontece em fevereiro. E no Reacende desse ano de fevereiro, eu trouxe uma palavra para a nossa equipe aqui, lá de Isaías, é o que eu quero compartilhar contigo aqui também, Isaías capítulo 54. É uma palavra que nós não tínhamos vivido ainda, entenda, no começo do ano, nós não estávamos nesse lugar, nós ainda estávamos lá na igreja menor, e eu trabalhei essa palavra com o nosso pessoal lá no começo. Então, claro, tem certas coisas que a gente chama assim, de profético no sentido futuro, mas já enxergando o que acontece no presente. Isaías 54, verso 2 e 3 diz assim, vou ler aqui na NVT, tá? Nova versão transformadora. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Lembra? Quando eu trabalho isso aqui num coletivo, como um povo, a ideia é de que, de alguma maneira, individualmente, eu posso experimentar aquilo que a igreja está recebendo ou não. Essa é uma palavra que nós entendemos claramente que se aplicava para a nossa igreja naquele momento. Nós estamos em um lugar menor, nós temos uma direção do Senhor de sair do lugar, e quando eu trabalhava em cima desse texto aqui, eu expus todo esse texto naquele dia, é uma palavra direcionada para Israel, tem um contexto específico para ele, mas tem certas coisas que nós entendemos que Deus nos direciona para determinados momentos, e aí esses textos nos inspiram, ou nos confirmam para o lugar onde nós estamos indo. A ideia é que, amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo. É a ideia de que, você não pode se acomodar. Quando você constrói mais um cômodo, você já está se preparando para algo que vai vir. Acabamos de apresentar aqui crianças, tem uma leva, gente, de mulheres aqui, 40 e 40 a mais,
que estão esperando bebê já. Nessa semana eu recebi mais 2 notícias de mulheres nessa faixa de idade, né? Tirando ainda todas as mais novinhas que também estão esperando bebê. E tem uma leva aí de bebês vindo sobre a nossa igreja no ano que vem. Tem mais membros chegando aí, você pode dar glória a Deus? É bênção, filhos sempre são bênçãos do Senhor, né? Tem uma leva de gente aí, quando a gente pensa na chegada de um filho, qual a primeira coisa que você pensa? Onde é que eu vou botar essa criança? E aí você já começa a mexer, a ideia de você preparar um cômodo, a ideia de você tirar os entulhos de um determinado lugar, né? É se preparar para a chegada de algo novo. E a chegada de algo novo, ela implica em muitas coisas. E aí nós vimos lá, 2025 não foi apenas um ano, foi um caminho desde o começo. Hoje nós estamos olhando para trás e testemunhando qual é a história que Deus escreveu na nossa vida. A ideia, querido, é que todo final de ano você tem que fazer isso. Você tem que olhar como é que você começou o ano. Todo final de ano é uma prática extremamente saudável para nós como cristãos. Como eu comecei o ano? Como é que eu estou? Olha como é que você estava em janeiro. Qual era a tua paixão pelo Senhor em janeiro? Qual é a tua paixão pelo Senhor agora? Qual é a tua paixão pela tua família em janeiro? Qual é a paixão por ela agora? Quanto você se dedicou ao teu trabalho em janeiro? Como você está cansado agora? Valeu a pena tantas coisas? Algumas sim, outras não. Enfim, é um momento de reflexão. Para nós, como igreja, foi um ano marcado por mudanças profundas. Um ano em que nós deixamos para trás um templo menor, mas um templo querido. Um templo cheio de memórias, 25 anos de história no mesmo lugar. E nós somos conduzidos aqui para esse espaço maior, mas ao mesmo tempo que ele é maior, ele é mais desafiador. E ao mesmo tempo que ele é mais desafiador, ele é mais cheio de promessas. Quando nós começarmos aqui em janeiro, semana que vem eu vou trazer a primeira palavra do ano. Quando nós começarmos aqui em janeiro, nós temos que olhar lá para dezembro de 2026, não no sentido de viver o que ainda não vivemos, essas coisas assim, mas no sentido de aonde o Senhor está querendo nos levar. Quando nós começamos o ano de 2025 olhando assim, amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa, não economize nisso, logo você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas, significa que Deus quer nos levar a algo maior, Deus quer transbordar sobre a nossa vida, porém nada disso é fácil. Quando você começa o ano, né, tá cheio de plano, tá cheio de resolução, mas você olha lá, nada disso é fácil, né? Nós crescemos em número, mas o que eu mais almejo e o que me alegra o meu coração hoje é ver que nós crescemos em maturidade, nós crescemos em responsabilidade no principal, nós crescemos em fé. Como é que está a tua fé agora em dezembro, querido? Certamente, se você viveu tudo que essa igreja viveu no ano de 2025, ela está maior. Você crê que Deus pode fazer de fato o impossível em muitas situações. E as séries que nós pregamos aqui ao longo do ano não foram apenas sermões, mas eu creio que é uma ferramenta para formar Cristo em nós. É como se Deus estivesse segurando a nossa mão em janeiro e caminhando conosco mês a mês, construindo em nós algo que só Ele pode fazer. Hoje é uma manhã de eu expor algumas coisas para vocês, em termos de números, mas também em termos de o que é a igreja e como ela funciona. São 52 semanas no ano. São 52 domingos no ano, e nós temos um culto na semana, aos domingos, né? De manhã e de noite. E nós temos um jargão para esse culto, nós temos um axioma, uma palavra que a gente repete de uma maneira simples, mas que traz um conceito bem amplo, que o culto é inegociável. Repita aí, o culto é inegociável. Por quê? Porque nós fazemos isso uma vez por semana como igreja. Sim, a gente tem todas as outras atividades durante a semana que cumprem um outro propósito. Mas a ideia é que o culto é inegociável, porque nós entendemos que daqui desse púlpito, daqui desse altar, flui uma mensagem, flui uma trombeta, flui uma direção de Deus para o lugar em que Ele quer nos levar como igreja. É diferente do que nós fazemos em outros lugares, é diferente do que a gente faz lá no nosso hub, no nosso pequeno grupo, é diferente do que a gente faz em uma outra programação, seja no encontro de homens, de mulheres ou de crianças, e qualquer outra coisa. Uma das coisas que determina a saúde de uma igreja, de verdade, é aquilo que flui desse púlpito da maneira principal. E a maneira principal que eu quero dizer são os cultos de domingo. Aquela mensagem central. Então são 52 semanas no ano. Dentro dessas 52 semanas no ano, eu como pastor sênior, eu programo o que nós vamos ter de dieta.
Porque se essa é a dieta da igreja principal, ela tem que levar para algum lugar. Não é o que eu vou falar nessa semana, eu vou pensar na sexta-feira, ou vou me colocar simplesmente no sábado, o que eu vou falar para vocês no domingo. Tem tudo aquilo que Deus quer fazer durante o ano. Eu não posso ser negligente ou me preocupar tanto com gestão, com economia, com efeitos ou com programações secundárias que não a coisa principal que Deus nos chamou para ser e para fazer, que é pregar o evangelho. Sim, se prega o evangelho através dessas outras coisas, mas o púlpito é a torneira principal de onde a igreja vai beber e vai comer. Então, dentro dessas 52 semanas no ano, eu programo lá quanto do Novo Testamento, quanto do Antigo Testamento, o que nós precisamos ver, o que nós precisamos nos alimentar de maneira ordinária. E depois que eu coloco algumas coisas lá separadas lá para o ano, Senhor, o que tu quer falar agora especificamente? Aonde está a ideia? Aonde está, de repente, aquilo que você está vivendo naquela semana, o que nosso país está vivendo naquele mês ou naquele semestre, que venha ter um impacto na tua vida, porque você precisa entender a profundidade do que a palavra foi escrita e feita e dita naquela época, mas contextualizar para agora, senão não adianta nada. Não adianta você entender 12 tribos, todos os utensílios do tabernáculo de Moisés, né, todas as festas judaicas, se você não conseguir aplicar isso na tua vida do hoje, porque senão é só conhecimento. Então, baseado nisso, querido, é onde nós elaboramos as séries de mensagens, porque eu entendo que você não consegue entender uma coisa profunda em um domingo, muito menos em 40 minutos, 35, que é o tempo que geralmente eu tenho aqui para falar contigo. Eu não posso crer, imaginar, ou até me iludir que você vai aprender tudo em 35 minutos, o que eu passo às vezes lá 10, 12 horas estudando e escrevendo para trazer isso resumido e mastigado para você durante 35 minutos. Você não vai se lembrar de todas essas coisas. Então, nós contamos com a ação do Espírito Santo para tudo e em todas as ocasiões. Você está comigo até aqui, querido? Então deixa eu fazer uma breve recapitulação com você, como isso funciona, para ver se você esteve conosco aqui desde janeiro ou não. Nós tivemos algumas pessoas retornando a esse lugar, algumas pessoas que estavam fora, tivemos pessoas chegando pela primeira vez e pessoas que já estão aqui há muito tempo. Nós começamos o ano de 2025, lá em janeiro, com uma série chamada Realizando Sonhos. E eu espero que você entenda nessa recapitulação do ano aqui, como Deus vai nos levando, como Ele vai nos conduzindo. Sim, a gente planeja, né, eu coloco lá as séries, eu coloco a palavra, mas nós contamos com a ação do Espírito Santo para fazer essas coisas acontecerem, no entendimento que nós estamos ouvindo a Deus em cada momento. Entenda, na hora que eu estou fazendo, na hora que eu estou escrevendo, na hora que eu junto com a equipe que estamos elaborando as coisas, não está tão claro assim, olha, Deus vai usar isso aqui para fazer isso aqui, para fazer isso aqui, para fazer aquele outro. Você tem uma direção inicial, faça isso, faça aquilo. Entre por aqui. É assim que funciona a tua vida. E depois você vai vendo o Espírito Santo agir, confirmando outras coisas. Ele inspira você, olha, converse com tal pessoa, olha, vá para tal lugar. Às vezes não é tão claro na tua mente, isso não é uma voz audível, mas é uma impressão que você tem no teu coração, e que se você for sensível ao Espírito Santo, você vai entendendo que aquela voz lá, de fato, não era tua, não era a tua consciência, não era uma ideia tua, era o Espírito Santo falando com você. E aí você confirma depois, nossa, era Deus aqui, olha, você viu, eu falei com aquela pessoa, fez aquela conexão, atingi isso daqui, consegui aquela meta, depois eu vendi aquele outro negócio, depois eu fiz isso daqui. Aí você entende aonde Deus está agindo. Então, é mais ou menos isso que Deus está fazendo como igreja também. Quando a gente começou lá, realizando sonhos, nós falamos sobre a frase principal que eu coloquei lá nessa série, foi: para você ter um grande sonho, você tem que ter uma grande fé. Senão não é um grande sonho, senão uma realização qualquer. Grandes sonhos sempre vão exigir grande fé. E aí a gente aprendeu que grandes sonhos precisam de decisões sábias. Grandes sonhos precisam de iniciativa. Grandes sonhos precisam perseverar, porque grandes sonhos geralmente demoram a acontecer. Grandes sonhos geralmente envolvem uma demora. Grandes sonhos envolvem dificuldade. Grandes sonhos, por fim, a gente terminou a série falando, eles sempre exigem um passo para um milagre. E entenda que nós estamos lá em janeiro e fevereiro trabalhando essas coisas aqui dentro do teu coração, olhando, sendo inspirados como igreja a sonhar grande, mas também individualmente. Né? Enquanto nós estamos trabalhando a ideia do que Deus quer nos levar como igreja, você está trabalhando de onde Deus quer te levar como família, de onde Deus quer te levar como pessoa.
E entenda, querido, que muitos de vocês lá em janeiro, vocês abraçaram essa ideia, você ouviu essa palavra. E eu pedi para você escrever, não sei se você lembra, no teu celular, pega o teu WhatsApp, foi uma das palavras, falei, pega o teu WhatsApp agora e faça um grupo com você mesmo. E você escreva algumas coisas para você mesmo. Se você fez isso, né, você colhe muitos testemunhos, você viu muitas coisas que aconteceram. Não vou ter tempo de falar tudo isso aqui, mas o fato é que Deus estava nos preparando em janeiro para a maior transição estrutural da história da nossa igreja. Nós não sabíamos naquela época, mas em janeiro, quando nós estamos falando sobre sonhos, Deus está preparando a maior transição estrutural que a Verdade Igreja já experimentou aqui em Porto Belo. O que Deus está falando? Deus nos ensinou a sonhar antes de nos ensinar a caminhar. É um padrão que Deus vai nos colocar. Depois, semana que vem, eu vou falar sobre a ideia do ano de 2026, mas Deus sempre vai fazer assim. E aí nós começamos, aí chegamos lá em março. Em março eu abri uma série que eu esparramei ela durante o ano, chamado Parábolas. Parábolas, olhos que veem. Por quê? Porque Jesus falava por parábolas para que algumas pessoas ouvindo não ouvissem. Para que algumas pessoas vendo não vissem. Qual que era a ideia de tudo isso? Nós vimos que o reino estava escondido, mas ele estava escondido aos apressados, não para os atentos. O reino de Deus está exposto para aqueles que estão atentos. Então a ideia é que, ei, Senhor, onde é que está o teu reino em 2025? Pai, me mostra, não quero passar batido, não quero gastar a minha vida correndo com coisas aí que não é da tua vontade. E aí nós vimos lá as parábolas das minas, nós vimos lá a parábola dos dons, dos talentos, que existe uma roupa certa, e essa roupa certa é um coração tratado. E como as virgens em Mateus 25, nós vimos que oportunidades espirituais, elas exigem uma obediência imediata. Quando Deus pede, eu não posso ficar lá dormindo com a minha lamparina apagada. Quando Deus pede, exige uma obediência imediata. E rapidinho chegou a Páscoa, né? E nós chamamos essa série de Chegou a Hora. E na Páscoa a gente lembrou de novo. Onde começa tudo? Tudo começa na cruz. Jesus é o convidado principal, não só na Páscoa, mas na nossa vida, na nossa igreja. E a gente viu que existem rios invisíveis ao nosso redor, fluindo de um coração que se entrega. Todo coração que se entrega, ele recebe dessa porção desse rio de Deus. E a mudança que a gente queria viver como igreja naquela época, não era só estrutural. Era espiritual, e a gente precisava de mais voluntários, e a gente precisava de mais pessoas se envolvendo, né, construindo dentro de um projeto que nós estávamos fazendo. Dentro desse acontecimento do primeiro semestre, nós tivemos os batismos. Tivemos um batismo no primeiro semestre, tivemos um batismo no segundo semestre, mais de 70 pessoas descendo as águas esse ano. Você pode dar glória a Deus? Ah, querida, aplaude o Senhor aí. São mais de 70 pessoas descendo as águas, dizendo assim, Senhor, eu quero caminhar contigo. Jesus, eu quero caminhar contigo, eu quero que o mundo inteiro saiba disso. Dentro desse processo das séries, algumas vezes eu trouxe algumas palavras avulsas, algumas pessoas aqui da nossa equipe, os pastores, trouxeram também algumas palavras avulsas. Só que não é que essa palavra avulsa está solta, está preenchendo o tempo. Ela tem um propósito específico. É um marco específico. A gente falou sobre renovo, nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre reformar a casa, e a gente entende que isso é um marco, colocando, né, um caminho específico para nós. E aí, no começo de julho, nós começamos a nossa última série lá no Templo Novo. Sabe como é que era o nome dela? Como orar quando? Foi a última série que nós trabalhamos lá, e eu creio que ela veio num tempo indispensável para nós como igreja, porque nós falamos sobre como orar quando a gente está passando por transição, como orar quando a gente passa por perda, como orar quando o desânimo chega, como orar quando a enfermidade bate, como orar quando a gente é atacado espiritualmente, como orar quando tudo vai bem. E eu vejo assim que é como se Deus estivesse ensinando para nós assim, olha, eu quero ensinar vocês a orar em todas as estações, porque vocês vão entrar num tempo em que vocês vão precisar ouvir a minha voz em cada passo. E eu pergunto para você, não foi assim que Deus fez conosco? Enquanto a gente reformava, enquanto a gente levantava a parede, enquanto a gente instalava a estrutura, Deus estava criando uma nova cultura na nossa igreja. Uma cultura de excelência. Deus está criando uma cultura de entrega, de serviço, uma cultura de generosidade, uma cultura de crescimento que não desvaloriza a história anterior. Enquanto a gente está fazendo algumas coisas, Deus está correndo um rio invisível. E aí chegou o grande dia, dia 7 de setembro de 2025, que foi o dia da nossa inauguração do templo aqui. Deus nos levou a um novo nível.
Mas não é só um novo nível de estrutura, querido. É um novo nível de fé, um novo nível de união como pessoas que eu vejo, né, nas equipes, e principalmente um novo nível de generosidade, mais do que qualquer outro projeto que a gente já experimentou aqui nessa igreja. E aí eu queria passar um vídeo rapidinho tentando te lembrar algumas coisas. Passa para nós. Of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the Aplaudir o Senhor. Você consegue lembrar como nós começamos e como todo esse processo ele exigiu de nós ofertas sacrificiais, irmãos carregando um peso às vezes literal aqui dentro, ministérios que precisaram se reinventar, é a nossa fé sendo esticada, Deus cavando novos poços, Deus nos dando novas águas e mostrando que Ele estava nos preparando para quando? Para esse tempo. E aí a primeira série que nós trabalhamos aqui, em setembro, foi uma série expositiva, toda ela em 1 Pedro, chamado Verdade em Tempos Difíceis. Ele nos ensinou quão diferente Ele nos chamou para ser. Não nos chamou para ser uma igreja qualquer, em um lugar qualquer, só com um espaço grande qualquer, tendo o que todo mundo tem. Deus nos chamou para sermos diferentes de fato, ser fiéis quando o ambiente é hostil. Deus nos chamou para encontrar sombra, né, num dia quente como o de hoje. Deus nos chamou para honrar a Deus em relações imperfeitas. Deus nos chamou para resistir, Deus nos chamou para vencer, porque construir uma igreja grande exige muito mais do que recursos. Exige fé na visão. Exige perseverança no meio das dificuldades, mas exige principalmente, querido, raízes profundas no Evangelho. E aí, na sequência, nós trabalhamos uma chamada legado permanente, que era, qual é a generosidade do reino? Porque Deus nos ungiu para construir não apenas um prédio, Deus nos chamou para fazer um legado. Deus nos chamou aqui para construir não um lugar confortável para nós, mas para a próxima geração. A gente aprendeu em Lucas 16, Lucas 9, que a gente administra só aquilo que é de Deus, aquilo que já é dele. Em 2 Coríntios 8 e 9, nós vimos que a generosidade é o que marca as gerações. E a igreja respondeu, vocês responderam, e cada cadeira, cada parede, cada sala que vocês viram aqui, carrega uma história. Carrega uma história de fé, carrega a entrega de pessoas reais, de sacrifício de pessoas reais, sabe? E aí já chegou o Natal, em tudo isso passou um ano inteiro. E a gente terminou aqui falando sobre o inesperado Jesus. No Natal nós terminamos o ano lembrando que Jesus chegou de uma forma inesperada. Por quê? Para transformar pessoas improváveis como eu, como você. Deus nos surpreendeu em 2025.
Deus nos surpreendeu de tantas formas. Nós não esperávamos tanta mudança. Nós não esperávamos tanto desafio que veio com essa mudança. Mas ele veio. E nós tivemos um crescimento aqui como igreja. Deixa eu passar os números aqui oficialmente agora para você, em primeira mão aqui. Em agosto, nós terminamos lá no nosso templo antigo com 509 adultos. Nesses 3 meses que nós estamos aqui, nós crescemos 41,6% de adultos. 55% de crianças, mais que dobrou o número de crianças. E no número final, fica mais fácil para você aqui, nós tivemos um crescimento de 43,5% como igreja. Saímos de 590 pessoas, não sei como a gente conseguia botar lá naquele lugar pequenininho, né? Mas terminamos agora o relatório de novembro, né? Dezembro não terminou, com 840 pessoas aqui, fora aquelas que estão nos acompanhando online lá. Você pode aplaudir o Senhor de novo? Fora aquelas que estão nos acompanhando online, provavelmente já estamos alcançando mais de 1.000 pessoas. A estimativa para uma igreja que muda de lugar, geralmente é um crescimento de 20%, assim, quando é muito bom, 25%. Nós tivemos quase o dobro disso, querido. Então eu vejo a mão do Senhor. Não é mais pessoas para sentar e assistir, é mais pessoas para proclamar a luz do Evangelho, a verdade do Evangelho. Você está incluso nisso. E se cada série Deus nos ensinou alguma coisa, foi nos relacionamentos, foi na tua vida, foi na vida da igreja, na luta, na vitória de cada pessoa que a gente viu esse ensino sendo praticado. Quando você pratica generosidade com a igreja, com os projetos da igreja, evidentemente que você tem um reflexo disso na tua vida pessoal. Quando você pratica o que você aprende aqui na igreja, na tua vida pessoal, evidentemente que as coisas começam a acontecer de maneira diferente na tua família. O que isso significa? Quando você olha para o lado, você vê pessoas que encontraram direção. Você vê pessoas que encontraram esperança, você vê pessoas que encontraram cura. Você vê pessoas, eu vi muito nesse ano, pessoas que encontraram aqui nesse lugar uma família de fato. Não só um lugar para você frequentar. E não tem como eu recolher o testemunho de todo mundo, mas eu pedi para o pessoal aqui em um dos nossos eventos recolher alguns testemunhos de algumas pessoas. Por isso, não basta eu falar para você, né? É preciso você ouvir de algumas pessoas. Certamente você já ouviu muitas coisas nesse ano. Mas eu queria que você ouvisse esse relato aí de algumas pessoas que a gente escolheu aqui. A pergunta era, o que a igreja foi para você nesse ano? O que o Senhor falou contigo esse ano? É o relato de pessoas reais. É a fala, a vida e o testemunho de pessoas reais. É o que essas paredes aqui não te contam. É o que está acontecendo no teu meio nesse exato momento. Então escute e deixa o Espírito Santo falar contigo enquanto você ouve o testemunho dos seus irmãos aí. O ano de 2025 foi mais um ano especial. É um ano cheio de bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Foi um ano em que, junto com a minha esposa e com as minhas 2 filhas, a gente teve um convívio, teve momentos com Deus muito preciosos. A participação na igreja se tornou muito mais efetiva. A gente criou hábitos lá em casa de ter um momento de meditação da palavra, coisa que a gente não tinha. A frequência na igreja aumentou muito, então foi um ano em que eu e a minha família, a gente conseguiu se aproximar muito mais ainda de Deus. Estou muito realizada por ter vivido esse ano todo aqui na Igreja Verdade, uma igreja que me aproximou mais de Deus, de Jesus, pessoas que me trouxeram, pessoas que me fazem ver o quanto esse Deus é perfeito e maravilhoso. Me batizei esse ano, então foi profundo, foi maravilhoso. E cada dia que passa, convivendo com essas pessoas, convivendo nesta igreja, eu sinto que a minha vida está mudando. Eu estou mudando para melhor. Coisas maravilhosas já aconteceram na minha vida, que quem convive comigo sabe que já aconteceu coisas que eu não imaginava que eu ia alcançar tão cedo. Em primeiro lugar a Ele, pelo Filho que Ele nos deu, esse Salvador que veio para nos salvar, que bate à nossa porta constantemente. É só a gente se deixar levar para chegar cada vez mais perto dEle, é só abrir o nosso coração. E eu tenho muito a agradecer à Igreja Verdade, ao pastor Robson, à pastora Michele, por essa oportunidade de tê-los como pastores. Esse ano foi um ano surpreendente na nossa vida, onde a gente realmente pôde sentir o agir de Deus em todos os momentos. Desde o início do ano nós tivemos
uma profunda conexão com Deus esse ano. Na verdade, que eu consegui ter um encontro com Deus realmente. Esse ano foi um ano que nós nos batizamos, que nós conhecemos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, tudo que Ele fez por nós e que realmente nós nos entregamos de corpo e alma como casal, como pessoas. E isso tem aberto portas na nossa vida que a gente não consegue nem mensurar. Para mim, 2025 foi um ano de renovo, onde Jesus nos resgatou, nos transformou a nossa casa, o nosso lar, o nosso relacionamento. E a gente é grato à igreja. Nessa igreja a gente descobriu realmente o que é ter uma família em Cristo, uma família, um amor verdadeiro, né? Então a gente é muito grato, agradece a igreja e grato a Deus por tudo isso. Bom, o ano de 2025 é um ano que nós temos muito a agradecer. A gente sempre vê, né, a mão de Deus agindo na nossa vida, Deus operando os milagres, mas esse foi um ano muito atípico, onde nós fomos testemunhas mesmo de grandes coisas que Deus fez na igreja, né, com todo esse movimento que nós tivemos de mudança do projeto Faça Acontecer. E a gente viu acontecer na igreja, mas a gente viu acontecer nas nossas vidas também, né? Foi um ano de muita transformação, um ano onde Deus nos mudou não somente do local físico como igreja, nos levou para um lugar maior, mas como família nós vivenciamos isso também, né? Deus nos tirou do lugar, Deus mudou as nossas estruturas e foi um ano de muitas bênçãos que nós temos muito a agradecer e é um privilégio poder fazer parte dessa família. Hoje participar aqui da Verdade Porto Belo realmente alegra nossos corações por tudo que a gente vive aqui como família, como igreja, né? Todo esse povo que serve incansavelmente, então nós nos sentimos acolhidos, amados. E realmente é um privilégio poder fazer parte dessa família, né, nesse ano de 2025, né, com essa mudança por esse novo templo, né, tudo que Deus fez nas nossas vidas, né, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos filhos. Realmente foi algo tremendo o ano de 2025. Foi o ano onde eu mais me aproximei de Deus, o ano onde eu estou mais próxima aqui da igreja também, o ano que eu comecei a servir. Todo o acolhimento que a gente tem aqui só faz a gente querer participar cada vez mais e estar cada vez mais aqui com todo mundo, né? E para mim foi um ano que vai marcar muito a minha vida, porque eu me batizei. Eu já queria isso há muito tempo e então esse ano foi o batismo. Então para mim é uma virada de chave, assim, um divisor de águas de verdade na minha vida. E eu só posso agradecer à família da Igreja Verdade porque tem sido transformador, apesar das dificuldades e tudo. Eu acho que a gente se aproximar de Deus e estar aqui na igreja faz tudo parecer mais leve, sabe? Com Deus a gente dá conta. Então eu só posso agradecer a todos que me acolhem aqui, agradecer por poder servir. É um privilégio poder estar servindo na igreja hoje. Então é um ano muito especial. 2025 para nós foi um ano de muito aprendizado. Realizamos alguns sonhos pessoais também. Tivemos algumas curas, ganhamos alguns presentes do Senhor para a nossa vida. Foi um ano que nós nos dedicamos mais à obra, em servir, em estar mais ativo na igreja. E Deus tem transbordado grandes coisas na nossa vida. Vamos iniciar o ano de 2026 com um novo desafio aqui para o Reino, para a honra e glória do Senhor. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E esse ano de 2025 foi o melhor ano da nossa vida. Foi um ano extraordinário. Foi um ano que a gente viveu o extraordinário do Senhor. A gente se dispôs em serviço ao Reino, né? E em várias áreas aqui, ministérios da igreja. E o Senhor abençoou, o Senhor fez grandes coisas na nossa vida. E a gente recebe o carinho da igreja sempre, as orações. A gente sempre é muito bem acolhido pelos nossos pastores. E a gente sabe que a gente é família de verdade. Na verdade, igreja, a gente é família. Realmente é aquilo que nós temos vivenciado nesse ano, que é um ano de mudança, um ano de algo novo aqui que nós temos aqui para usufruir, né, que Deus nos deu. E como família, né, sempre digo, a nossa casa lá na nossa casa mesmo e a casa aqui, na casa Igreja Verdade. Então é muito bom para nós poder usufruir de tudo que Deus tem feito aqui nesse ano, principalmente um ano de mudança nas nossas vidas, na vida da igreja, e fazer parte de todas essas mudanças com vocês é muito bom. Então sou grato a Deus. Creio que foi um ano
que eu de fato aprendi a amar estar aqui nessa igreja, estar com as pessoas desta igreja, porque foi um ano em que eu me dediquei mais ao servir e desde o ano passado, no final do ano, o pastor fez uma série sobre saúde financeira e para mim foi uma virada, né? Onde começou o nosso projeto Faça Acontecer com essa série da saúde financeira, onde eu resolvi dar um passo de fé, eu resolvi que eu não ia ficar fora disso aqui, que eu não ia ficar fora desse projeto. E simultaneamente foi onde aconteceu uma virada também na minha vida profissional, na minha vida financeira. O que aconteceu foi que a igreja cresceu e eu cresci. A gente cresce também, todos nós crescemos junto. Então eu acho que isso foi a parte mais importante que aconteceu na minha vida durante esse ano. Eu realmente aprendi a amar estar aqui, a querer fazer parte disso. Foi o ano que eu resolvi aceitar o chamado de Deus para minha vida. Deus estava presente na minha vida através da minha irmã. Só que eu não dava muita bola, não ligava. E esse ano foi o ano que Deus me chamou. E eu aceitei o chamado dele para seguir o caminho dele. E foi o ano mais, em questão de bênçãos, questão de mudança de vida, foi o ano mais transformador na minha vida. Tive muitas curas através da verdade igreja, tive muita comunhão com as pessoas que estão aqui. E através da vida das pessoas a gente acaba sendo constrangido com o amor de Deus. Através da vida delas a gente vê as pessoas servindo, as pessoas entregando o melhor que ela tem para agradar a Deus. Eu aprendi muito aqui na igreja, aprendi muito em questão de vida profissional, vida pessoal. Deus acrescentou demais na minha vida, eu não sei nem como agradecer o lugar que eu pertenço hoje, que é essa família a qual Deus me colocou. 2025 foi um ano maravilhoso pra gente, foi um ano que a gente realizou 2 grandes sonhos, o meu e o dela. Foi um ano que Deus abençoou a nossa vida 100%, foi um ano que a gente cresceu espiritualmente, cresceu como família, a gente casou. Virou uma família. Virou uma família agora nossa, né? Uma nova família. E muito disso através da vida de outras pessoas, principalmente aqui da igreja. Pessoas que abençoaram a nossa vida financeiramente, pessoas que abençoaram a nossa vida com conselhos, pessoas que sempre caminharam com a gente. Então a gente enxerga isso como uma oportunidade. Esse ano de 2025 a gente conseguiu adiantar vários passos, porque pessoas com sabedoria nos aconselharam, pessoas com relacionamento com Deus nos ensinaram e nos deram atalhos para que a gente pudesse crescer, né, espiritualmente, financeiramente e principalmente como ministério. A gente viu que a igreja cresceu demais como ministério, ministérios que nem existiam, hoje já tem um grande movimento o novo templo acontecendo. Tudo isso foi um turbilhão na nossa vida, assim, de acordar de manhã e dormir meia-noite, de fazer coisas assim, mas a gente em nenhum momento ficou exausto e pra gente é isso. A igreja, ela é uma família. Deus, ele não nos chama para caminhar sozinhos, mas ele nos dá o privilégio de ter pessoas aonde a gente pode contar com elas, e também ele nos dá o privilégio de nos dar um propósito e sentido para a nossa vida. Então nós temos encontrado um sentido na nossa vida, o servir, o estar aqui. Esse ano foi um ano também de desafios para nós ministerialmente, assumindo lideranças e assumindo equipes maiores e de cuidar dessas pessoas e equipá-las e ajudá-las a agradar a Deus através do servir delas. Então a gente encontra nesse lugar também um propósito de vida onde a gente escolhe gastar os nossos dias, muitas vezes cansados, muitas vezes com muito pouco tempo para nós, mas realizando aquilo que está no coração de Deus, e isso para nós é um privilégio, é uma escolha que nós fizemos para a nossa família. Amém. Se coloque de pé, querido. Eu pedi para o pessoal eles colherem alguns testemunhos de pessoas que estavam chegando novas, pessoas que já estavam aí há um tempo e pessoas que estão aí desde sempre. Porque isso não é sobre mim, né? Ainda que algumas pessoas falam, o pastor, a pastora e tudo mais, mas não é sobre mim, não sou eu que faço isso. Quando elas falam que a igreja transforma elas, também não é a ideia da instituição, da placa da verdade de igreja que está ali fora. São vocês. São as pessoas entre as pessoas, são as pessoas que fazem a igreja.
Todos esses testemunhos que nós vimos ali, pessoas novas, pessoas já um tempo na fé, outras já há bastante tempo, querido, nós todos fazemos parte disso. Ninguém faz nada grande sozinho, ninguém consegue cumprir o que Deus pede para cumprir sozinho. A ideia é que hoje é o último culto do ano e nós queremos entregar ao Senhor tudo aquilo que Ele, de fato, nos dá o privilégio de fazer. Nós precisamos ainda, encher este lugar de pessoas, não porque a gente quer melhorar os nossos números, mas porque a gente quer fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Queremos que esse lugar fique pequeno, de fato, porque essas histórias que nós vimos, algumas delas eu sei que está cheio aí no meio de vocês. Pessoas que de fato foram transformadas, não por aquilo que eu falei, eu deixei de falar, mas por aquilo que o Espírito Santo confirma. E muitas coisas que às vezes eu falo aqui, as pessoas podem até não entender, mas você faz o papel do Espírito Santo quando você sai deste lugar. Você viu ali o testemunho do Cleito e da Bruna, acho que eles estão servindo hoje aí. Eles se dispuseram a ser líderes de hub, agora já estão esperando um bebê, abrir depois a sua própria empresa lá. Enfim, quantas coisas acontecem. Quantas coisas acontecem quando a gente dá um passo de fé. Senhor, usa a minha vida. Eu sei que está acontecendo ao redor de muitas pessoas, então vou pedir para você, o último versículo que eu quero colocar aqui é Efésios 3, 20, 21, que é o que está nas nossas camisetas lá na frente, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos, sempre e sempre. Eu creio que em 2026 Deus vai fazer infinitamente mais do que a gente se propõe a fazer. Deus vai fazer essas histórias aí se multiplicarem às centenas e talvez aos milhares em 2026. Quando você olha Samuel falando assim, até aqui nos ajudou o Senhor, de fato, até aqui o Senhor nos ajudou, mas eu mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer em 2026. Sim, fisicamente eu estou cansado, semana que vem ainda trago uma palavra, depois eu entrar de férias, mas eu mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer no próximo ano que está diante de nós. E o que nos resta fazer agora, querido? Nos resta refletir, olhamos, recapitulamos o que Deus fez lá, mas principalmente nós temos que fazer uma coisa ainda antes que esse ano termine, que é expressar a nossa gratidão às vezes a algumas pessoas.